Cerveja como são as coisas, hoje já começamos com a mão na massa. Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Como Fazer Cerveja Artesanal em Casa. E hoje é o dia da abraçagem. A abraçagem é, sem sombra de dúvida, a fase do processo de fabricação de cerveja artesanal que mais exige de nós cervejeiros. Neste vídeo eu resumi mais de 10 horas de trabalho intenso. É o dia em que nós moemos os grãos e que ocorre todo o trabalho a quente. A abraçagem inclui o processo de mosturação, a sacarificação do amido dos grãos que acaba se transformando em açúcares fermentáveis através das enzimas presentes no grão malteado e também o processo de fervura e resfriamento, onde acontecem outras transformações, a eliminação dos compostos indesejados pela volatilização na evaporação e as adições de lúpulos ou outros adjuntos para a obtenção de compostos aromáticos, amargor e sabor. Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e prestar muita atenção nesse vídeo se você quiser fazer uma boa cerveja artesanal em casa. Se você já me conhece e ainda não é inscrito no meu canal, tá na hora, aproveita esse momento aí e clica ali embaixo para se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, aí você recebe as notificações e fica sabendo quando eu enviar o próximo vídeo. É importante isso até para incentivar, para que eu saiba que tem alguém aí do outro lado e que quer receber as minhas informações. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é John Moraes, eu sou um cervejeiro caseiro amador. Comecei a registrar aí as minhas cervejas nesse canal do YouTube para não deixar passar em branco, né, uma atividade tão legal. Quando eu reparei que tinha 600 pessoas acompanhando meus vídeos e postando mensagens, eu achei por bem organizar a coisa um pouquinho melhor e estou aprendendo aqui. Esse é o segundo ou terceiro vídeo que eu faço com um pouquinho mais de planejamento, com um pouquinho mais de cuidado, e vou editar o vídeo. Estou aprendendo com vocês aqui. Bem, com essa introdução vocês já viram aí eu começando a moer o malte. Comecei pelo malte cristal, aquele marronzinho que apareceu aí no início. Eu estou usando um moedor de discos simples, dos mais baratos, e está acoplado ali a uma furadeira. O que eu fiz foi, no eixo do moedor, eu coloquei um parafuso com a rosca correta e umas porcas para fixar. Aí estou mostrando a moagem dos grãos. A dica que posso dar sobre isso é que é importante regular o moinho para quebrar a casca, mas não esmigalhar demais os grãos, tá? Para não ter problema de entupimento na panela. Como o malte cristal a gente usa pouquinho, né? Então sobrou ali um bocado, eu só vou usar daqui a uns quantos meses. Um equipamento que é bacana que eu comprei foi essa seladora a vácuo, baratinho no Mercado Livre. O malte fica protegido, não vai dar caruncho e fica a vácuo, né? Não estraga, para usar daqui a alguns meses. Nesse momento a gente começa a tirar a água ali dos filtros. Importante relembrar, se não viram o meu setup, tem vídeos aí para trás no canal com os filtros, né, para tirar o cloro da água, é muito importante isso. E adicionando ali nas panelas. Nesse momento já é momento de manter com tampas para não acontecer de cair algum inseto, algum corpo estranho, né? Essa água toda vai ferver e, portanto, vai até sanitizar, né? Mas de qualquer forma é importante manter com tampas, pois a gente faz a instalação, a colocação, na verdade, dos termômetros. Eu tenho 2 termômetros digitais que estou usando agora mais vezes. Usava aquele termômetro cervejeiro analógico, normal, mas hoje eu uso esses termômetros digitais que funcionam muito bem. E por que eu uso 2? Um eu coloco na panela de baixo, que está em contato com a chama do fogão, e portanto é importante esse termômetro para medir a temperatura que está lá embaixo e não correr o risco de atingir uma temperatura mais alta que vai matar, entre aspas, né? Vai inativar as enzimas responsáveis por transformar o amido em açúcar, né? Então não pode passar ali de uns 75 graus, 72 já é limite para mim. Então tem um termômetro na panela de baixo e um outro termômetro na panela de cima. A panela de cima ela é toda furada para servir como um filtro, né? Então normalmente a temperatura na panela de cima costuma estar mais baixa do que na panela de baixo.
E a gente vai jogando com a intensidade do fogo e com ligar e desligar a bomba de recirculação para homogeneizar as duas temperaturas. A ideia é ficar com a mesma temperatura nas duas panelas. Vamos agora acender o fogo. O fogareiro que eu uso é chamado popularmente de caga-fogo. Ele tem ali um anel de regulagem da entrada de ar. E aquela regulagem é dinâmica. Se você for usar uma chama mais forte, você tem que mexer naquela regulagem de ar e tal. Se for uma chama mais fraca, tem que mexer. A ideia é não ficar vermelho como está aí no começo desse vídeo, porque quando está vermelho assim, ele está queimando muito gás, a mistura de ar atmosférico está pequena e ele vai produzir fuligem, no fundo da panela vai ficar preto e tal. Existe um equilíbrio delicado ali entre a vazão de gás que você faz na torneira e a regulagem da entrada de ar ali, mas rapidinho a pessoa pega o jeito de regular isso. Com fogo um pouco mais alto já dá para vocês notar o fogo azulado e tal. Bom, agora fui pesar os sais para fazer a correção de água. Vocês veem aí no vídeo da receita. Se não viu, dá uma olhadinha aqui no card, aqui no canto superior direito tem um vídeo com a receita. Você pode ir lá e depois voltar aqui ou ir lá depois, mas eu vou adicionar aí o cloreto de cálcio e depois o sulfato de cálcio na água nesse trechinho de vídeo. Misturados os sais, a gente parte ali para a panela e eu vou misturar na panela de mostura e na água de lavagem também. Dividir ele mais ou menos de olho, vou colocar um pouco em cada uma. Posso até dizer que cometi um erro aí, que foi não misturar mecanicamente com uma colher na água da lavagem. Acabou que os sais ficaram agarrados lá no fundo da panela. Só fui descobrir isso quando eu terminei tudo, que eu fui lavar a panela, vi que tinha um bocado de sal agarrado no fundo da panela. Já na da mostura, essa aí que tem as duas panelas uma dentro da outra, funcionou de boa, né? Me dissolveu os sais na água. Detalhezinho da bomba ali funcionando e seguimos aí com o processo agora a tentar atingir a temperatura de meshing, que é a de 68 graus no caso dessa receita. Vamos adicionar agora o malte. O único segredo que a gente pode dizer aí para adicionar o malte é não jogar ele de uma vez só para não empelotar, e adicionando aos poucos e mexer com a pá, mas não tem segredo nenhum, é colocar o malte e manter ali a temperatura, de vez em quando dar uma mexida naquilo ali e ligar a bomba quando o fogo estiver aceso. Momentinho que eu mostro ali o mosto já circulando pela bomba, por dentro da mangueira dá para ver muito amido líquido, em uma cor esbranquiçada, mas no final da mostura vamos ver que esse amido desaparece e se transforma todo em açúcar. Uma pena não ter feito um teste de iodo aí nessa fase para mostrar depois que eu fiz um teste de iodo mais à frente. A bomba desligada, eu agora vou retirar a tampa da panela para dar uma mexida. Vocês podem ver ali que é assim mais ou menos o aspecto do grist de grão em mostura. Nesse momento a temperatura de 68 graus é o alvo para fazer com que as enzimas que existem no grão malteado elas convertam o amido todo em açúcares. É só manter a temperatura. Se passar de 72 graus, a gente começa a inativar essas enzimas, mata elas. Bem, agora a gente já está esquentando a água da lavagem. A água da lavagem convém chegar ali na temperatura de mash out. Ali no máximo 72 até 75 graus. Não convém passar de 75 graus porque vai lavar os grãos e se estiver muito quente extrai taninos. Nesse momento a temperatura estava até baixa, olha, 65 embaixo, 63 em cima. O teste de iodo é na presença de amido. Quando você joga uma gotinha de iodo em cima de uma gota de mosto, se tiver amido no mosto, o iodo fica preto, muito preto. Se não tiver amido, o iodo não muda de cor, continua marronzinho. Então a gente consegue saber se já terminou de converter todo o amido. E a gente faz isso ali mais ou menos nos 45 minutos para ver como é que está ocorrendo a conversão de amido. E depois faz depois dos 60 minutos para ver se terminou tudo. E aí está um teste de iodo, né, que eu fiz. É uma pena, como eu disse, não ter feito antes, mas nesse momento aí já tinha convertido tudo. Tem um bocado de mosto ali, vocês reparam que o mosto já está transparente praticamente naquela concentração, e eu pingo o iodo ali, o iodo fica marronzinho, mas não fica preto. Pingo do outro lado do prato para comparação da cor do iodo de um com o outro. Se tivesse amido, onde tem o mosto, né, o iodo iria ficar muito preto. Depois a gente começa a levantar a panela perfurada, né, que serve de filtro,
para começar a pingar ali o mosto, para escorrer o mosto para a panela de fervura. A bomba ali está funcionando, eu preciso fazer um suporte melhor para essa bomba, de maneira que ele não mexa a cama de grãos, porque a ideia é não mexer para filtrar melhor. Se a gente remexer ali os grãos, acaba passando proteína lá para baixo. Mas como a cama de grãos ali é bem alta, eu trabalho com mais de 10 kg de malte na panela, uma mexida ali por cima não atrapalhou muito. Minha água de lavagem, eu aqueci demais ela sem querer, porque aquele termômetro analógico ali de espeto não tá bom, vou jogar fora aquela porcaria. Quando eu vi, a água já estava quase fervendo. Eu dei uma misturada com uma outra água que estava no balde, que não coube na panela de lavagem, e vou adicionar ali cuidadosamente uma mistura das duas águas para não atingir uma temperatura muito alta e não provocar ali a extração de taninos. Temperatura de 76 graus,3, uma temperatura ainda aceitável para mash out, né? Essa temperatura já inativa as enzimas. E agora vamos adicionar água por cima. Poderia ser com uma bomba, mas eu ainda uso as jarrinhas para fazer a lavagem dos grãos na panela que está suspensa. Um detalhe que eu até falei aí no vídeo nesse momento é que é preciso, no meu caso, tomar atenção com a quantidade de água que eu coloco na panela de cima, porque ela vai continuar escorrendo durante um bom tempo ali e não pode transbordar a panela de fervura. Eu estou trabalhando ali no limite do equipamento, eu trabalho com mais água do que cabe na minha panela de fervura de uma vez só, para eu ir repondo ali durante a evaporação e conseguir ter um volume total, né, uma quantidade de litros bacana no final. Eu peguei o jeitinho disso aqui e acho que já está tranquilo, eu consigo terminar ali, iniciar a fervura com a panela cheia e terminar a fervura com a panela cheia da mesma forma. Fogo cantando, fervura iniciando, e eu já fui ali preparar o lúpulo. Pesei ali uma quantidade inicial de lúpulo para uma adição de amargor. Acabei colocando ali 25 gramas e mais um pouquinho só de amargor. É muito pouco para essa quantidade aí, mas é tudo intencional. Eu vou fazer first worst hopping, quer dizer, colocar o lúpulo ainda antes da fervura, e depois ainda mostro a seladora a vácuo para selar o lúpulo e congelar ele. Não sela perfeitamente bem o saquinho de lúpulo, mas é melhor do que só fechar com grampos, né? E como eu vou fazer uma cerveja daqui a uns dias, esse lúpulo foi fechado a vácuo, depois dobrado ali com os grampos e foi para o congelador. Agora vamos tirar a espuma que forma no início da fervura, tá? Tem gente que tira, tem gente que não tira. Aquilo ali é uma espuma cheia de proteína, cheia de resíduos sólidos de proteína que vem à tona na superfície. Normalmente a gente usa uma escumadeira para retirar essa espuma, e convém, se a gente for fazer uma adição de lúpulo primária logo no começo ali, convém tirar essa espuma antes. Depois que você jogar o lúpulo ali, não dá mais para tirar, senão você já acaba tirando o lúpulo. Dessa forma aí que eu fiz. Comecei com a escumadeira. Essa escumadeira que eu usei não é muito adequada para isso. Lá no meio do processo eu acabei pegando uma peneirinha e terminei o serviço. Tirei toda essa espuma de proteína que fica boiando ali na superfície e partimos para a fervura grosseira mesmo. Fiz a primeira adição de lúpulo nesse momento, as tais 25 gramas e pouco de amargor, e acelerei o fogo para uma ebulição mais forte. Aí aqui existem umas transformações aí aromáticas no grão, evaporação de compostos indesejáveis, e existe no lúpulo a isomerização dos alfa-ácidos. O lúpulo ele tem uma quantidade de alfa-ácidos presente ali na matéria vegetal, na folhagem, e acima de uma determinada temperatura, normalmente ali próximo dos 100 graus, ocorre a isomerização desses alfa-ácidos. Então é aí que converte, aí que aparece o amargor da cerveja. Então, se você tem o objetivo de adicionar amargor na cerveja, você deve adicionar o lúpulo no início da fervura, para ficar mais tempo fervendo, isomerizando o alfa-ácido. Se você não quer o amargor do lúpulo, você deixa para adicionar o lúpulo mais no final, e você vai obter mais sabor e aroma e menos amargor. A fervura bonita ali, forte. Nesse momento eu lembrei de pegar lá na geladeira uma amostra que eu tinha tirado no final da fase de mostura, né? Eu tirei uma amostra e deixei na geladeira para resfriar, para ter uma ideia da SG, né? da medida de gravidade
antes da fervura. Nesse momento eu levei um susto, que estava dando 1055, uma gravidade muito alta para antes da fervura, porque vai haver evaporação ali durante a fervura e, portanto, em princípio iria ficar muito alta a gravidade. Esse comprimidinho aí é um Whirlfloc, é uma coisa baseada em algas marinhas para fazer a clarificação da cerveja. E voltei ali a olhar para o densímetro, baixou um pouquinho, mas ficou ali em 1052. Por quê? Porque o densímetro é influenciado pela temperatura, tá? Eu tinha colocado na geladeira, estava muito frio, então estava dando 1055. Baixou um pouquinho, mesmo assim muito alta para uma SG. Mas acontece que ainda tinha um tanto de água que eu fui adicionando durante a fervura. Então, realmente, essa medição ali de SG serviu para eu me perder um pouquinho ali, para me confundir. Ela estava realmente muito alta, mas normal, porque eu tenho uma quantidade de grãos pensada na minha quantidade total de água e eu ainda não tinha adicionado a água toda no final da mostura. Eu acabei tirando um pouco de mosto para a panela de lavagem para não transbordar a panela grande, como vocês viram aí num trechinho que apareceu aí eu levantando a tampa, mas mais tarde, com a evaporação, conforme foi baixando aí a panela de fervura, eu ainda adicionei o restante. Eu adicionei o Whirlfloc ali num momento em que estava fazendo pouca borbulhação, porque eu diminuí o fogo mesmo, porque quando a gente adiciona qualquer coisa numa fervura muito intensa, ela transborda, joga líquido para tudo quanto é lado, então foi de propósito que eu baixei, mas ainda está fervendo. E o Whirlfloc a gente coloca ali nos últimos 15 minutos. Pessoal, de fervura. Fase final da fervura, que já passou de 1 hora de fervura, como eu fiquei com mais líquido do que a minha panela suporta, eu adicionei o que estava na panela de lavagem ali, que já era mosto, né? Mas eu adicionei ele para lá, para ele ferver, para sair DMS e tal coisa, e tirei por baixo um bocado de mosto. Acabei de adicionar o Whirlfloc na hora que eu tinha colocado o mosto mais frio, por isso que a fervura estava mais devagarzinho. Eu baixei o fogo também para não transbordar, né? Porque aqui tá fácil de transbordar. E tá na hora de desligar aqui o fogo e meter o chiller para dentro, tá? Eu até costumo meter o chiller uns 15 minutos antes, só que aí é uma coisa que esfria muito, aí demora a ferver de novo, vai pra sanitizar o chiller. Mas o meu chiller foi fervido anteontem aqui nos testes, então é novo, foi fervido anteontem. Essa coisa aqui tá 100 graus fervendo, eu vou jogar lá dentro, não tem nada que vai sobrar vivo não, então não vou deixar ele cozinhando 15 minutos lá dentro, nada. Eu vou já jogar ele para dentro ali e começar o resfriamento. Beleza? Só não sei se vai transbordar, com certo receio de transbordar. Eu vou desligar o fogo e vou colocar devagarzinho ele. Se eu ver que vai transbordar, eu vou deixar a mão aqui, um balde, para vazar um bocado de... Maravilha, ó. Não só não transbordou, como ainda permitiu eu colocar o resto do mosto que tava aqui na panela de fervura. Então, ó, tá no topinho. E olha como o simples fato de esfriar, olha como já começou a coagular tudo. Vai clarificar lindamente essa cerveja. A água tá saindo aqui, ó, fervendo. Essa água tá saindo aqui para fazer reaproveitamento mesmo. E agora tá na hora de eu jogar gelo aqui para dentro do pré-chiller. Vamos jogar gelo e eu já posso até tampar essa panela. Não vou tampar ainda não, porque isso ainda tá produzindo DMS. Mas depois baixar aí de uns 80 graus para baixo, já vou tampar essa panela ali também. Pô, mas tá funcionando muito bem. Deixa eu agir aqui. Gente, parece que o negócio tá funcionando bem demais. Olha como isso já clarificou aqui. Olha só como o negócio coagulou a proteína. A água tá saindo gelada aqui e fervendo aqui. Aqui ela sai fervendo e pouca, hein? E aqui agora eu vou colocar aquela solução de sal, né? A solução de sal que vai fazer isso aqui dar um boost de temperatura baixa aqui. Se já estava funcionando bem, e dá para perceber aqui, né, ó. A água aqui tá entrando geladinha aqui, tá? Dá pra ver pela cor da mangueira. Olha a diferença de cor. Aqui ela tá fervendo dentro da mangueira. A mangueira chega a estar molenga. E aqui ela tá gelada. Aqui, deixa eu ver como ela tá agora. Ui, caceta. Não dá nem pra botar a mão na mangueira. Mas é porque a água tá muito quente, né? Eu vou puxar aqui a ponta da mangueira pra tentar... Não, tá muito quente ainda. Muito quente mesmo. A água ainda tá saindo. Nossa, o negócio funciona, hein? Agora esse gelo aqui vai derreter mais rápido por causa desse sal aqui. Vai atingir uma temperatura mais baixa. A água vai entrar mais gelada aqui desse lado e, portanto, aumentar ali a eficiência daquele chiller.
Agora eu vou lavar a mão aqui, que eu coloquei a mão no sal e eu posso mexer ali o chiller. Ah, a temperatura da cerveja já está em 78. Já posso até colocar a tampa aqui, porque já não tem evaporação mais nenhuma. Ah, maravilha. Agora, pessoal, olha, 49 graus aqui dentro da panela. Ah, o gelo aqui já foi praticamente todo. Só tem lá embaixo, lá não, tá a água ainda muito gelada lá. Continua entrando aqui geladinha, dá pra ver na cor da manteiga. E continua saindo daqui ainda bem quente. Ainda tá saindo bem quente. Desperdício de água é pouco, porque a vazão é pouco. Olha ali a quantidadezinha de água que tá saindo. Afinal, meu negócio ficou assim, fantástico. Eu fiz o Whirlpool agora, e fiz o Whirlpool e vou deixar o chiller aqui dentro. Agora eu não mexo mais. Eu levantei o chiller um bocado, fiz o Whirlpool, ó, tá parando de rodar agora. E vou deixar decantar tudo sem mexer o Whirlpool. Já vai direto para os fermentadores. É essa a estratégia. Também já arrumei a geladeira aqui. A geladeira tá ligada. Tá com 20 graus nesse momento. 20,3. Com alvo em 18. Isso é porque passou um tempo aqui aberto. Então eu enfiei o sensor aqui no poço térmico do balde. A levedura tá aqui aclimatando a 18. Como eu não vou inocular agora, esses tocos aqui é para aguentar o peso. Senão a prateleira enverga. Já tá tudo sanitizado. Gastei bastante álcool 70 aqui. Tanto na geladeira quanto nos baldes. Então o negócio tá quase. Finalizando mais um momento aqui, consegui alcançar aqui 36,3 graus, tá morninho. Dava para ir mais se eu tivesse comprado mais gelo. Para a próxima já vou comprar mais gelo, acho que eu ia mais longe. A água aqui já tá saindo, tinha que ter um diferencial de temperatura maior aí. Não desperdicei muita água, ou melhor, não vou desperdiçar nada, né? Porque eu já guardei aqui nessa bacia para poder lavar as panelas e tal e coisa, em vez de descer pelo ralo. Mas a vazão pequenininha, olha ali, ó, a vazão, garantiu que eu conseguisse baixar a temperatura sem gastar tanta água. E agora a estratégia que eu tô pensando é, como deu muito mosto, a panela tá quase transbordando. Eu tenho umas garrafas aqui, eu vou colocar 2 garrafas dessas aqui pela metade, mais ou menos, para fazer um starter. Fazer 2 starters nesse caso, porque são 2 baldes. E aí depois vou encher os baldes, vou tirar um pouquinho aqui pro densímetro também. Vou encher os baldes ali até ficar com headspace maneiro. E se passar, ainda ter umas garrafas dessas que eu sempre fermentei nessas garrafas. E se precisar, eu prefiro fermentar aqui 3 litros nessa garrafa do que transbordar o balde por causa do headspace, né? Então agora fazer essa operação, não vai gravar, mas está descrito aí a operação. Acabou que a força das circunstâncias, na hora da abraçagem, isso é uma trabalheira danada, tá? Quem vê, quem já fez sabe, quem não fez, não parece ser tão cansativo e tão desgastante quanto é de verdade. Então chega um momento que eu comecei com um tripézinho falando todo bacaninha, ia gravar trechos sem nada de voz, não sei o que mais, e agora já estou aqui narrando e gravando as coisas da maneira antiga. Mas ainda assim eu acho que é válido. Vou fechar aqui a água porque já o diferencial de temperatura já está muito pequeno. Posso até esperar uns minutinhos aqui, que em princípio o chiller vai dar uma esquentada, o pré-chiller vai dar uma esfriada, e a hora que correr pode descer mais 1 ou 2 grauzinhos aí. Continua descendo, 35,8 aí, ó. Poder colocar ali na geladeira, faço um starterzinho com esses das garrafas, que eu boto no congelador ali, vai gelar rápido. E quando ela tiver numa temperatura aí de uns 20 graus, eu inoculo. Dou uma oxigenada boa e tal, e já serve de starter. Enquanto isso, os baldes vão gelando ali até a temperatura alvo na geladeira. Inoculo mais tarde. Vou ver se eu inoculo ainda hoje ou amanhã de manhã. Afinal dá para filmar assim. Tirei aqui, olha, no densímetro tá 1045 mesmo a 35 graus, tá? Então essa OG vai ficar... Caraca, a torneira tava aberta. Fiz a maior cagada, olha. Isso acontece só com quem faz cerveja. Poxa, e eu chequei essa porcaria. Droga. Oh, come on. Eu juro pra vocês que eu chequei se estava fechada. A cerveja tá saindo, o mosto, né? Tá saindo assim, cristalino. Tá, o negócio, o Airflow funcionou bem, os sais. Aqui estão as 2 mostras, tá? Para 2 mostras para fazer starter, né? Ali, ó. Eu devo adicionar alguma água aqui, possivelmente, para ficar com a OG mais baixa aqui, que essa OG tá muito alta para ser um starter.
Beleza? E é isso aí, ó. Agora vaziar esse panelão aqui. Tem 60 litrinhos aí pra eu tirar aí, fácil. Hoje tudo funcionou legal, cara. Olha o cone de trube, não sei se vai dar, tá com pouca luz por causa do chiller que tá atrapalhando a parede da panela, mas o cone de trube formou legal. Sedimentou ali pra caramba, a proteína coagulou e tá no fundo. A cerveja ainda tá saindo clarinha, o mosto nesse caso, né, na cerveja. Tá saindo com a cor que já dá vontade de beber, né? Olha que cor. Tô impressionado com a cor dessa cerveja. Antes de fermentar, ela já tá com uma cara boa. Só que é doce, tá, pessoal? Isso aqui é doce pra caramba. A OG, botei ali o densímetro, já enchi, né? Botei ali na geladeira, mas ele tá a 35 graus. Eu poderia até usar a tabela de correção e saber exatamente o que isso representa, mas eu posso deixar ele chegar a 20 graus e faço a leitura exata, né? Aí vocês podem ver que eu parei porque já estava começando a vir proteína ali do trube, né, do cone de trube, o final. Então, se eu quisesse ter uma cerveja limpinha, tinha que parar por aí. Eu agradeci aí, né, eu exaltei ali o fato de hoje correu tudo muito bem, mesmo tendo tido contratempos, mesmo tendo esquecido ali uma hora a torneira aberta. E quem faz cerveja sabe que isso faz parte, a gente se atrapalha, a gente se enrola. Nesse momento aí eu já estava muito cansado, eram mais de 10 horas de trabalho, certamente, entre lavar panelas, moer grão e fazer isso tudo. Nessa hora eu já estava exausto, já batendo pino. Bom, pessoal, então vamos agradecer a atenção de quem ficou comigo até aqui, pedir para clicar aí para se inscrever no canal, clica no sininho aí, que aí você vai receber a notificação quando sair o próximo vídeo sobre a fermentação. Você já recebe a notificação e me ajuda, volto a dizer, me ajuda a entender que alguém quer ver os meus vídeos. Um grande abraço, até os próximos vídeos, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção.